Amados, um dos nossos amados queridos que estão conosco neste canal, ele me fez a seguinte pergunta: Pastor, por respeito ao novo nascimento, o Senhor diz, João capítulo 3, versículo 3, ele diz que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. E nascer de novo significa morte e ressurreição para o pecador. O pecador nasce com uma natureza adâmica condenada. O pecado. Salmo 51:5 diz: Eu nasci na iniquidade, em pecado concebeu minha mãe. Romanos 5:12 diz: Por um só homem, é Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O homem morreu para Deus, mas vive para o pecado, porque ele ganhou uma natureza chamada pecado. Muito bem, aí vai este irmão e nos faz a seguinte pergunta: Pastor, e as crianças? E se uma criança morrer como criança? Elas vão para onde? Muito bem, essa é uma das perguntas. Segunda pergunta é o seguinte. A seguinte pergunta é: e o ladrão da cruz? Ele nasceu de novo? Ele foi batizado? Boa pergunta. As duas são muito boas perguntas. Agora, queridos, vamos ver sobre a criança. Versículo é o que eu tenho. Se alguém tem uma pergunta, uma resposta melhor, mais bíblica, adequada, mais centrada, amém. Eu tenho essa resposta, eu vou dar aquilo que eu tenho. A minha resposta segundo o que eu tenho. Em Lucas capítulo 18, versículo 15, traziam-lhe também as crianças, para que as tocasse. E os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Queridos, eu creio que se uma criança ela já foi eleita antes da fundação do mundo, porque todos nós fomos eleitos, os eleitos foram eleitos antes da fundação do mundo. Isso aí é um outro assunto. Mas é assim que aconteceu. Se foi uma criança eleita antes da fundação do mundo, ela ir falecendo como criança, ela irá ser beneficiada pela graça de Deus. Porque ela nasceu no pecado. E ela não confessou arrependida da natureza que tinha. Mas a graça. Graça sobre graça. Essa graça que eu não compreendo. Eu creio e recebo. É a graça que vai favorecer essas crianças. E o Senhor estava favorecendo essas crianças. Deixe as crianças vir a mim. Dos tais é o reino de Deus. Amém? Amém. Segundo, vamos dar uma olhadinha lá em Lucas, capítulo 23. Capítulo 23 de Lucas, versículo 39. Falavam ainda estas coisas quando Jesus... Não é esse não. É 39. Lucas
capítulo 23. Isso. Capítulo 23, versículo 39. Muito bem. Um dos malfeitores, agora sim, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e nós também. Respondendo-lhe Jesus: Não é assim que está escrito, Lúcio. Versículo 40. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Olha os dois ladrões dizendo. Um diz: Salva-te a ti mesmo e a nós também. O outro: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Você está tendo uma sentença igualzinha a ele, a mesma. Ainda nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Este, o Senhor Jesus, nem o mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Jesus lhe respondeu, até nessa hora mais angustiante da sua vida, ele deu atenção a um homem condenado. Eu fico pensando, ele não vai dar atenção para mim quando eu estiver no meu desespero, arrependido, quebrantado, reconhecendo os meus erros, meus fracassos, minhas mazelas, minha rebelião, minha rebeldia, minha ingratidão, minha incredulidade. Se eu clamar a Ele, fatalmente que sim, vai ser atendido. Ele diz: Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Queridos, ele foi salvo? Perfeitamente. Ele nasceu de novo? Sim, porque o Senhor Jesus Cristo disse em João 12:32, quando ainda ele estava aqui, ele dizia: Quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Se o Senhor Jesus Cristo disse que atrairia todos, ele estava incluindo aquele ladrão. E aquele ladrão, aquele assassino, condenado, justamente, ele mesmo disse, quando ele declarou que ele estava sendo condenado justamente e que Jesus estava sendo injusto, porque ele nunca pecou, ele estava dizendo: eu realmente sou um pecador perdido. Eu reconheço os meus pecados, o quanto sou pecador.
e esta condenação para mim é justa. Esta é a posição para que um homem possa ser salvo. Arrependimento. Reconhecimento do seu estado e qualquer argumento que eu queira para que eu seja justificado por aquilo que eu faço, não valerá diante de Deus. Por quê? Porque a minha justiça não passa de trapo de imundícia. Olha o que diz aqui em Tito 3, versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós. Ah, se o Senhor considerasse as obras daquele ladrão. Condenado, simplesmente. Mas o Senhor substituiu as obras malignas, pecaminosas e que estava condenando aquele homem, o Senhor substituiu pela graça. Pela graça. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Aquele ladrão foi lavado, foi purificado, porque a justiça de Cristo substituiu a injustiça e a pecaminosidade daquele homem. Mas aquele homem reconheceu quem ele era, condenado. Verdade, nós estamos condenados porque realmente somos quem somos. Agora esse não. Ele reconheceu quem ele era, mas também reconheceu quem Jesus Cristo era, o Salvador, quem poderia conduzi-lo ao reino eterno. Hoje estarás comigo no paraíso. Mas ele não foi batizado. Quem disse que o batismo em água salva alguém? O batismo em Cristo salva. Em Cristo, na sua morte, aquele ladrão, ele morreu ao lado de Jesus e morreu em Cristo. E foi ressuscitado com uma nova vida. Quem disse isso? Hoje estarás comigo no paraíso. Nasceu de novo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é para quem não pode. Evangelho é para quem peca. Evangelho é para quem é imundo, sujo. É escravo de bebida, escravo de droga, escravo de si mesmo, escravo do seu orgulho, do seu ego, da sua arrogância, escravo de vícios, de misérias. O Evangelho é para os indignos, como eu e como você. O digno não entra no reino. Os indignos são levados para o reino por uma experiência chamada nascer do alto, nascer de Deus, nascer do Espírito, por uma obra exclusiva de Deus em Cristo pela cruz. Deus nos colocando no corpo de Cristo na cruz. O pecador é necessário que ele experimente o seu batismo em Cristo. É o batismo de morte. Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte?
Romanos 6, versículo 3. Mas e outro batismo de água? Símbolo. É um símbolo, está representando uma realidade que essa pessoa já possui, já tem, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Não quero prolongar muito esse vídeo, tá bom, querido? As crianças, o ladrão da cruz, eu e você somos melhor do que aquele ladrão? Não, não. Mas eu e você podemos ser alcançados pela graça, como foi alcançado aquele ladrão marginal, assassino. Nós não somos nada melhores do que ele, porque as nossas justiças não contam. Sim, a justiça de Deus. É pela justiça de Deus. De novo, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador. O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aleluia! Glórias ao Senhor.